Apocalipse 19, de 11 a 16, assim diz a palavra do nosso Deus. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até aí, amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, aplica em nosso coração, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis assentar. A segunda vinda de Cristo. Tenho certeza que você já ouviu falar da segunda vinda de Cristo. Eu me lembro que quando eu me converti na minha adolescência, e quando que eu ouvi falar, que eu aprendi que Jesus iria voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, eu fiquei numa grande expectativa que eu pensei que ele ia voltar naqueles dias. É bem verdade, ele não voltou naqueles dias, mas ele vai voltar, acredite. E você tem expectativa da volta de Jesus? Você está preparado para a volta de Jesus? Você deseja ardentemente a volta de Jesus? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem alguns acontecimentos que precederão a volta de Jesus. E nós vamos ver esses acontecimentos. Eu queria que você prestasse bem atenção, ficasse atento, porque você precisa se preparar para a volta gloriosa do Senhor Jesus. Eu não quero que você fique aqui. Eu não quero que você se perca. Eu desejo que você suba com a igreja do Senhor para adorar o Senhor, servir ao Senhor de todo o coração. Então, alguns eventos que precederão a vinda de Cristo, algumas coisas que vão acontecer, aliás, que já estão acontecendo, e que vão preceder a volta do Senhor Jesus Cristo. Guerras e rumores de guerra são eventos que já estão acontecendo. Sabemos que desde que o mundo é mundo tem guerras, mas as guerras têm se multiplicado, são sinais claros, visíveis, e o Senhor que falou isso. Você vai constatar isso lá no livro de Mateus, no capítulo 24. Ele disse: virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, além das guerras, tem também os falsos cristos, estes que aparecem dizendo eu sou Cristo. E nós já vimos aqui no Brasil algumas pessoas dizendo que é Cristo. Imagine só que loucura. Então, na verdade, são falsos cristos. Então, tem também nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos em muitos lugares. Tudo isso tem acontecido. Grande tribulação. A grande tribulação, meus irmãos, será especialmente para a igreja. Alguns cristãos evangélicos dizem que não vai passar, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas é um engano. A tribulação, a grande tribulação, é especialmente para a igreja, não faz sentido nenhum. A igreja não está presente na grande tribulação. Nós sim vamos passar pela grande tribulação, é por isso que nós temos que estar com Cristo sempre, aqui e agora, independentemente do que acontecer. Se ele voltar a qualquer momento, nós temos que estar preparados, e essa preparação é com ele. Mas a grande tribulação, que nada mais é do que a perseguição ao evangelho, nós estaremos sim, a Bíblia diz assim, então sereis atribulados, o Senhor falando lá em Mateus capítulo 24, no versículo 9, e vos matarão, sereis odiados de
todas as nações por causa do meu nome. Então, por causa do nome de Jesus, muitos de nós poderemos morrer. Agora, o Senhor falou, eles matam o corpo, mas não matam a alma. A gente deve temer quem mata o corpo e pode lançar no inferno a alma, esse somente Deus. Então, temamos e tremamos diante do Senhor. Amemos o Senhor, vivamos para a sua glória, para o seu louvor, e desta forma estaremos preparados para a volta gloriosa do Senhor. A revelação do anticristo é outro evento, isto é, o homem da iniquidade que está registrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ali tem a aparição, o aparecimento do homem da iniquidade. É um homem que vai aparecer, que vai governar o mundo a ferro e fogo, mandando, ordenando, matando, fazendo uma grande e terrível perseguição por toda parte, e essa pessoa vai reivindicar o poder de Deus, vai dizer que é Deus. De maneira que a Bíblia chama de o homem da iniquidade, vai se colocar no lugar de Cristo, vai querer se sentar no templo de Deus, vai querer se substituir Jesus. A Bíblia chama de anticristo, contra Cristo, no lugar de Cristo. E é claro, isto é um sinal, e antes desse sinal, o nosso Salvador não vai voltar. São profecias bíblicas que nós temos que conhecer e estar preparados para que nós possamos subir com o Senhor e não sejamos iludidos, enganados. Uma futura conversão do Estado de Israel, a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 11, que Israel vai se converter. Então, vai ter uma conversão em massa de Israel. É uma promessa, é uma profecia. Vai haver escândalos, traição, ódio, falsos profetas, como falsos cristos, que foi mencionado. Esses falsos profetas que enganarão a muitos são aqueles que ensinam a Bíblia de maneira errada, equivocada. Eu já dei meu testemunho aqui que, antes de conhecer o Evangelho, eu ia para a igreja e achava que estava abafando, só que a igreja enganava todo mundo. Aquela igreja antiga, aquela igreja que não ensina a verdade. E eu descobri que estava sendo enganado a vida toda. Não tem nada pior do que a gente descobrir que está sendo enganado. E nós podemos estar enganados por falsos profetas. Meus irmãos, a Bíblia precisa ser estudada detalhadamente, minuciosamente, de forma expositiva. E à medida que o pastor aqui vai pregando, ou qualquer outra pessoa vai pregando, você tem que conferir aí para ver que se aquilo que estamos fazendo ou falando aqui é a verdade. E você confere na sua Bíblia que você tem aí. Então, infelizmente, vai surgir esses falsos profetas, como diz o texto, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muito. É triste, não é verdade, ser enganado? Então, cuidado. Cuidado com aqueles que só falam coisas boas. Tem aquele tipo de pregador que só fala coisa para agradar o ouvinte. Não fala a verdade, não fala que existe um inferno lá na frente que vai engolir todos os impenitentes, todos os que não querem saber de Cristo, da palavra de Deus. Então, ele só fala de coisas boas, de prosperidade financeira, não fala das glórias do céu, só fala do aqui e agora. Isso é muito terrível, é triste, mas acredite, existem esses falsos mestres, esses falsos profetas que estão aí por toda parte. Outro evento é a apostasia, o esfriamento do amor de quase todos. Como diz a palavra, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso é muito triste. Imagine que muita gente vai apostatar, vai virar as costas para Cristo. E essas pessoas virarão as costas para o Senhor e, claro, estarão longe, serão banidos para sempre da presença do Senhor. A pregação universal do Evangelho. A pregação do Evangelho por toda parte será um outro evento, um outro sinal da volta gloriosa de Jesus. Diz o texto, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E eu lhes pergunto, qual foi a época em que o evangelho foi tão pregado como hoje? Nunca em toda a história deste mundo, especialmente de 2000 anos para cá,
do nosso Senhor até os nossos dias, nunca se pregou o evangelho como hoje, especialmente por causa dos meios de comunicação, da internet. Você prega uma mensagem aqui, essa mensagem daqui a pouco roda o mundo através das mídias, de maneira que o evangelho já está sendo pregado por toda parte. Até naqueles países onde o evangelho é proibido, ali chega a palavra de Deus. Então, vamos continuar pregando o evangelho. Vamos continuar pregando a palavra. A criação também será abalada. A Bíblia diz: o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Tudo isso vai acontecer. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Por que os povos, as nações vão se lamentar? Porque eles não servem a Cristo. O mundo não serve a Cristo. E sabe que quando Cristo voltar, chegará o fim deles. E o fim que eu falo é a maldição, a condenação, e eles se lamentarão, mas os remidos, os lavados pelo sangue de Cristo, se alegrarão. Nós nos regozijaremos, seremos levados para a glória do Senhor. E então, esta é a segunda vinda, então virá o nosso Senhor, isto é, a segunda vinda para buscar os seus remidos, para buscar o seu povo. Eu gostaria que nós adentrássemos no texto aí, para nós vermos agora na visão do Apocalipse. Vimos na visão de Mateus, o Senhor falando lá no seu sermão, capítulo 24 de Mateus. Agora a gente vai ver a segunda vinda na visão do Apocalipse, para que nós possamos entender como é que o nosso Salvador vai voltar. Então, em primeiro lugar, na sua segunda vinda, Cristo virá montado num cavalo branco para julgar os inimigos. Eu queria que você visse aí na sua Bíblia, no versículo 11, diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Então, qual é o objetivo da volta de nosso Senhor Jesus Cristo? Prioritariamente, ele vem buscar a sua igreja, o seu povo, eu e você, que estamos com o povo de Deus. Por exemplo, lá em Mateus 24, 31, diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então, a primeiríssima coisa que vai acontecer com a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo é que a igreja de Cristo vai ser reunida. Todos aqueles que confessaram o nome de Jesus neste mundo, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, todos aqueles que abraçaram a fé, todos aqueles que se converteram verdadeiramente a Cristo, estes serão reunidos e vão para a glória e serão levados pelo nosso Senhor e pelo nosso Salvador. Mas o Senhor Jesus Cristo não vem apenas buscar a sua igreja, os seus remidos. Ele vem julgar os impenitentes. Ele vem julgar os seguidores do anticristo. Ou seja, todas as pessoas que não quiseram saber de Jesus. Todas as pessoas que não quiseram saber de Jesus, estes serão julgados. E o nosso Senhor é o justo juiz. No último dia, meus irmãos, o céu vai se abrir e Cristo voltará. Ele virá julgar com justiça, verdade e fidelidade. Por exemplo, no Salmo 98, 9 diz assim: ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. De maneira que ninguém deste mundo que se esqueceu de Cristo vai ser poupado. A Bíblia diz que todas as gentes que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque você que está aqui hoje não se esqueceu de Deus. Pelo contrário, está dando ouvidos à palavra de Deus. De maneira que, assim sendo, você será reunido ao povo de Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados, confessando publicamente o nome de Jesus, amando o Senhor de todo o coração, vivendo para a glória de Deus, você com certeza será reunido com o povo de Deus para todo sempre. Mas os impenitentes serão julgados, e julgados com justiça, porque o nosso Deus é santo, é perfeito. O Senhor Jesus Cristo é o justo juiz. Na sua ira santa, ele consumirá os inimigos. Por exemplo, no versículo 9
Olha aí, diz a palavra, os seus olhos serão chama de fogo. Aqui, chamas de fogo transmitem a fúria santa em relação aos seus inimigos. A sua ira contra o pecado, que está acumulado até o céu, como nós já pregamos aqui, lá em Apocalipse 18, 5. O pecado do mundo, meus irmãos, virou uma grande montanha. Olha, o pecado, vou repetir, o pecado do mundo virou uma grande montanha até o céu. Imagina, deu para imaginar um negócio desse? E essa gente que não quer se arrepender está sendo alvo do juízo de Deus. Na sua cabeça, ou na cabeça de Jesus, diz a Bíblia, tem diademas. Lá no versículo 12, diz assim, na sua cabeça há muitos diademas. Diademas são coroas. É coroa em formato de meia-lua. E quem tem coroa é rei. E quem é rei manda. E a Bíblia aqui está dizendo que ele é rei dos reis, é senhor dos senhores. Ele voltará para buscar o seu povo e julgar o mundo, não mais como ele veio da primeira vez. Como foi que ele veio da primeira vez? Como um bebê indefeso. Mas agora não. Agora ele virá como um rei que reinará, um grande juiz que julgará justamente. Ele reina pelos séculos dos séculos. E também diz o texto que há um nome dele, um nome misterioso, lá no versículo 12, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Agora, que nome é esse? Bom, ninguém conhece, mas um dia ele vai revelar a nós esse nome. Embora os nomes aqui da terra dele, que a Bíblia atribui a ele, foram revelados, estão na Bíblia, nas Escrituras. Você vai encontrar isso em todo o livro do Apocalipse. Por exemplo, Cordeiro, fiel e verdadeiro, Senhor dos senhores e Rei dos reis, raiz, descendência de Davi, estrela da manhã e outros. Então, são os nomes do nosso Redentor. São os nomes do cavaleiro, do cavalo branco, isto é, do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que virá para buscar a sua igreja e julgar este mundo. Ele fará justiça contra os assassinos da igreja, contra os assassinos dos cristãos. Você não tem a mínima ideia de como a igreja sofreu no curso da história. Você não tem a mínima ideia de quantos cristãos foram assassinados, quantos cristãos foram degolados, martirizados em toda a época do cristianismo. E o Senhor virá para fazer justiça. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, que está lá no versículo 13. Este manto tinto de sangue, na verdade, é a mancha de sangue dos inimigos, porque ele, Jesus, pisará como? Pisará nos inimigos que perseguiram a igreja do Senhor. O Senhor pisará, o Senhor matará, o Senhor os condenará. Agora, em segundo lugar do nosso estudo, na sua segunda vinda, Cristo virá e com ele e seu exército, ou seus exércitos, montando também cavalos brancos. Por favor, veja aí na sua Bíblia, diz o texto, seguiam os exércitos do céu, os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Agora a pergunta é, quem são esses exércitos dos céus? Bom, o texto não esclarece aqui, mas se você der uma estudada no livro do Apocalipse, você vai verificar que esses exércitos são os exércitos de anjos, e por que não também os exércitos remidos, lavados e remidos, aqueles que já estão lá no céu? Portanto, estes virão. Então, imagina aí, dá para imaginar uma cena pitoresca. Então, está lá alguém montado num cavalo branco, com uma coroa, e ao redor tem centenas e milhares e milhões de cavalos brancos montados por anjos e os crentes que já estão no céu vindo. E eu acredito que você já deve ter visto esta pintura em algum lugar. Depois, se você tiver curiosidade, coloque lá, lá no seu celular mesmo, você vai conseguir verificar esta cena magnífica, gloriosa do nosso Salvador voltando
para buscar a sua igreja e julgar o mundo. E aqui o texto nos informa que é com vestes santas, vestes brancas, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, que significa santidade. Lá no céu só tem santidade. Lá no céu estão remidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Lá no céu tem anjos e lá no céu tem os salvos, o povo de Deus. Terceiro lugar, meus irmãos, na sua segunda vinda, Cristo virá do céu com uma espada afiada que sai da sua boca para com ela ferir as nações. Veja, por favor, na sua Bíblia, mais uma vez, já estamos quase terminando, o versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisolará o vinho do furor da ira do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso. Bom, aqui a pergunta que nós podemos fazer é: o que é esta espada afiada? O texto diz que ele virá montado num cavalo branco, ele tem uma coroa e ele também tem uma espada. Ele e o seu exército também montando cavalos brancos. E aqui o texto nos informa que ele tem uma espada afiada. Se você for, por exemplo, para o capítulo 1, no versículo 16, você vai encontrar o seguinte: tinha na mão direita 7 estrelas e na boca saía-lhe uma espada, uma afiada espada de 2 gumes. Veja, aqui esta espada afiada nada mais é do que o seu poder, o poder na fala. O Senhor Jesus Cristo apenas fala. Ele não precisa de armas como nós. Por exemplo, se você observar nas guerras, está havendo guerra atualmente na Ásia e também ali em Israel, que é Oriente Médio. E você vai ver armas de última geração. Tem armas que são lançadas e também armas antiaéreas, ou armas que defendem os mísseis. Então, são armas sofisticadíssimas, feitas pelo homem. Jesus não precisará de uma só arma dessa, nenhuma sequer, não precisa de nenhuma arma dessa, apenas ele vai falar. A sua palavra é suficiente. Ele vai dizer, por exemplo, monte, caia sobre essa cidade. O monte sai de lugar e vai para a cidade e destrói a cidade. Ele vai falar, anjo, destrua aquela nação. O anjo vai lá e destrói aquela nação. Ele vai soprar, diz a Bíblia, meus irmãos, soprar Satanás, e Satanás vai cair no fogo do inferno. A única arma que Jesus vai precisar é a arma da sua palavra. A sua espada que sai da sua boca, que nada mais é do que a sua palavra e que vai ferir as nações, como diz o texto. O Senhor, então, julgará e condenará os ímpios. Eu vou repetir o versículo 15, a partir da letra B. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisolará o vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui nós temos também uma outra arma que é um cetro de ferro, uma vara de ferro, que na verdade serve para pastorear o seu povo, por outro lado, para punir os ímpios, os maus, os que não quiseram saber da palavra de Deus. E também ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Aqui, na verdade, meus irmãos, é uma comparação, uma metáfora. Imagine aí que antigamente o vinho, para ser feito, era colocado as uvas num espaço chamado lagar. E aí as pessoas iam fazer o vinho. Eu acho que a gente vendo essas coisas hoje, a gente vai achar estranho, meio que até pouca higiene, mas naquele lagar, naquele espaço, as pessoas, certamente com os pés todos limpos, lavados, ia pisar aquelas uvas até virar o suco de uva e depois transformar em vinho. Pois o Apocalipse toma esta figura para dizer que Jesus vai pisar os inimigos como se pisava as uvas. E estes inimigos, você vai perceber aqui a comparação da uva, do suco da uva, que é tinto, não é isso?
parece um sangue, um vermelho sangue. E aí, a comparação aqui é que o Senhor Jesus Cristo pisará o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, os inimigos, os maus, estão em maus lençóis. O Senhor Jesus matará aquela gente, aquele povo que não quis saber dele, que não quis se arrepender, com o sopro da sua boca e também com pisando no lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O tempo não nos permite, mas você vai ver no final desse capítulo que o anjo vai convocar as aves dos céus para vir comer carne de reis, de pessoas simples, de todos os tipos. Ou seja, é outra metáfora para falar, para revelar esta mortandade dos ímpios, dos maus que não quiseram saber do Senhor Jesus Cristo. Então, aí nós temos, estas são as armas do nosso Senhor. E, finalmente, para nós encerrarmos, na sua segunda vinda, Cristo virá do céu como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por favor, veja aí na sua Bíblia, no versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja só, ele não virá, como falei no início, como um bebê indefeso. Ele virá como um grande guerreiro montado num cavalo branco para vingar os inimigos. Ele é o rei maior. Ele é o rei dos reis. Jesus Cristo é o mais alto soberano exaltado que reina com majestade, poder e autoridade. Ele é o Senhor. Ele governa, ele determina, porque é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é isso que está aí no finalzinho do versículo 16? Portanto, meus amados irmãos, é esta visão da volta de Jesus que o Apocalipse nos traz. Bem parecido, claro, com Mateus, com algumas variantes, mas, na verdade, eu espero com toda sinceridade que você esteja preparado para a volta gloriosa dele. E esta volta gloriosa dele, nós nos preparamos no dia a dia, estudando a Bíblia, nos juntando a um grupo desse que estuda as Escrituras, fazendo orações, vivendo em humildade na presença de Deus, amando o Senhor de todo o coração e sendo amado por Ele, acredite. Não fique fora. Não fique fora, porque os que estão fora da igreja, do povo de Deus, estão na iminência de serem pisados no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Estão sendo, pode ser, eles serão alvo do sopro de Jesus. Sopra aí nesse sentido, para que eles sejam lançados, cairão no inferno e sofrerão eternamente. A minha grande expectativa é que você esteja com o povo de Deus para reinar com o Senhor, adorar o Senhor pelos séculos dos séculos da presença do Senhor. Então, nós vimos aqui, nós estudamos aqui, o Senhor virá do céu montando cavalo branco. Com ele virão os seus exércitos também montando cavalos brancos. Com a sua espada afiada da boca, ele ferirá as nações. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta noite. Aplique em nosso coração. Não permitas que vacilemos. Não permitas que nos afastemos. Não permitas que aconteça conosco, Senhor, o esfriamento nem a apostasia. Tem misericórdia de nós, nos preserva nos teus caminhos. Senhor, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos escolheu para o louvor da tua glória. O Senhor nos escolheu para te servirmos por toda a eternidade. A tua igreja está aqui, firme, alegre, Senhor, e com muita expectativa para a volta gloriosa do nosso Senhor, do cavaleiro do cavalo branco, aquele que virá montado, Senhor Deus, nas nuvens buscar o seu povo. Toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. Guarda e preserva a tua igreja. Se tem alguém, Senhor, frio, indiferente, se tem alguém vacilante,
Ó Deus, desperta esta vida e ajuda para que esta vida te ame, te adore, te sirva verdadeiramente, Senhor. Não permita, Senhor Deus, que a frieza tome conta do coração, nem o mundanismo, nem o materialismo, nem as coisas desta vida, mas que, ó Pai, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, Senhor. Ó Pai, o Senhor tem muitas bênçãos para nós, bênçãos eternas, bênçãos dos céus, bênçãos, Senhor Deus, sem medida. E nós queremos, Senhor Deus, estas bênçãos para nós. Tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, Senhor, e santifica o nosso coração, Senhor. Nós oramos gratos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Amém. Vamos ficar de pé e vamos